pode, quando você falar já, eu... Boa tarde, gente, tudo bom? É um prazer estar retornando aqui, né, neste ano de 2024, nessa parceria com a Max Speed e o podcast Vocês Pod. O ResetCast, hoje nós estamos dando um start neste ano com um tema muito importante para você que quer fazer aquisição de patrimônio, você quer entender um pouco mais sobre financiamento e outros assuntos voltados na aquisição de algum imóvel ou algo de algum sonho que você quer alcançar nesse ano de 2024. Então, nós estamos aqui com uma especialista na área, né? E agora ela vai estar se apresentando, falando um pouco sobre ela. A gente vai fazer algumas perguntas, mas se apresente aí, minha amiga, seja muito bem-vinda e fique à vontade para se apresentar agora. Claro, Júnior, é um prazer estar aqui, né? Quanto mais a gente se conecta com pessoas como você e leva conhecimento ao seu público, é muito bom, principalmente na área de finanças. Como ele falou, meu nome é Alcineia, eu já estou nessa carreira de investimentos há cerca de 10 anos. Quando a gente fala em investimentos, muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas comprar um imóvel talvez não seja um investimento, comprar um consórcio também não, fazer um financiamento muito menos. Sim. Mas hoje nós falamos muito da questão da oportunidade. Eu sou formada em administração de empresas, também como corretora de seguros, e sou especialista em crédito imobiliário e automotivo desde 2014, que é quando eu comecei Uau. a atuar na área, né? E desde então não parei mais, só fui progredindo, me especializando. Fui CLT na Porto Seguro durante 7 anos, Uau. e a minha história no financiamento e no consórcio foi muito cômica no início, né? Porque eu quis fazer muito um consórcio para comprar um imóvel, perdão, um automóvel naquela época, e a pessoa que eu estava junto não quis muito iniciar aquele projeto comigo. Eu falei, poxa, mas mesmo assim eu quero fazer. E aí eu dei o start, fiz o meu consórcio, e um ano depois o meu vendedor de consórcio me ligou. Poxa, né? Eu vi que você não foi sorteado, eu vi que você não ofertou lance, e eu gostaria muito de saber como que eu posso te ajudar. Eu que sou boa vendedora, me tornei ao longo dos anos. Falei para ele, poxa, então vamos fazer o seguinte, você tem duas opções para me auxiliar. Ou você paga o meu boleto ou me arruma um emprego. Simples assim. E desde então, não preciso nem entrar em detalhes, né? Fiz as entrevistas que tinha que fazer. Comecei na Porto Seguro em 2014, em junho de 2014, e desde lá não parei mais nesse segmento. E para mim, eu falo que assim, até os 30 anos eu não sabia o que ia ser quando crescer. E Uau. agora eu já me encontrei na profissão que eu gosto, que é de realizar o propósito das pessoas, e com isso eu me realizo também. Uau, muito legal. E saber um pouco, né? Uma pincelada um pouco sobre a sua história e essa trajetória dentro dessa carreira que você vem seguindo como profissional. E hoje não só, né? Você vem, mas hoje também eu acredito que você faz também atendimento, mentoria para pessoas que também têm interesse de entrar nesse ramo, né? Que você trabalha em ajudar outras pessoas também. Você monta times? Como é que você faz? Atualmente, nós estamos estruturando alguns grupos para mentoria, sim, tá? Até porque o conhecimento, quando você dissemina, ele acaba sendo multiplicado. Sim. O intuito é montar equipes. Então, esse ano nós estamos montando nossa equipe. Nossa principal fonte de indicações são parceiros, seja corretores imobiliários ou pessoas que estão aí na linha de frente para venda de automóvel, mas mentorias para vendedores a partir de agora, de 2024, é uma ideia muito grande. Na verdade, quando a gente fala de vendedor, vendedor virou uma palavra muito estigmatizada. Então, quando Sim. você fala, poxa, eu sou vendedor, pô, não tem outra profissão, não? Não, vendas é a profissão mais linda do universo. Porque você pode ser o melhor profissional, mas se você não souber vender o seu serviço, automaticamente você vai estagnado. Uau. Então, vendas, eu sou apaixonada por vendas. Mesmo que a pessoa trabalhe no RH, trabalhe no departamento financeiro, quando ela manda um currículo, ela está apresentando o seu produto, que é o seu serviço, a sua venda, ela está vendendo o seu trabalho. Então, eu sou apaixonada pela área de vendas e principalmente nessa questão de disseminar o meu conhecimento. Então, mentorias para esse ano já está mais do que programado, com certeza. Uau, então já fique atento aí, você que tem interesse, né, de aprender, já entra em contato, deixa logo o seu arroba no Instagram aí, Instagram. Claro, meu arroba é arroba Glória Marinho Seguros. Por enquanto, a gente está nos seguros porque nós somos uma corretora de seguros também. Então, a pessoa que quer comprar um imóvel, um automóvel, mas também quer segurá-lo, nós também temos o produto seguros. Então, arroba Glória Marinho Seguros, você encontra um pouco aí da nossa história, dos nossos produtos que a gente faz no mercado.
Perfeito, Glória. E aqui eu já separei algumas perguntas para fazer para você, né? Que é muito importante a gente tirar dúvida das pessoas. E talvez alguém que vai estar nos assistindo aqui com esse vídeo já gravado, né? Você vai estar nos acompanhando aqui através do nosso canal, mas você pode deixar no comentário uma pergunta que depois, talvez, ou no nosso canal, você pode ir diretamente no Instagram da nossa amiga Glória para você ir lá fazer uma pergunta ou querer fazer parte do time dela de vendas, se você tiver interesse. As vagas estão abertas, tá? Com certeza, se você quer melhorar sua vida financeira, eu acho que é um bom caminho para você começar a partir de hoje e já pensar em talvez já iniciar um projeto de ter o seu imóvel ou automóvel, qualquer outro tipo de sonho através disso, porque a gente vai começar a fazer umas perguntas muito legais. E a primeira, minha amiga, eu queria te fazer essa pergunta aqui como um método de introdução para o nosso assunto hoje como você descreveria o papel de um assessor de crédito que trabalha com consórcios e financiamentos? Como é que você descreve isso? Perfeito. Eu sempre me apresentava, inicialmente, Júnior, como corretora de seguros e especialista em crédito imobiliário e automotivo. Isso gerava uma confusão terrível. Por quê? As pessoas, a partir do momento que eu falava que eu era corretora de seguros, tudo que eu falava depois era ignorado. Então, de Sim. uns tempos para cá, depois de começar a me apresentar como assessora de crédito, as pessoas começaram a entender de forma mais clara com que eu trabalho. Apesar dos seguros, o meu carro-chefe, o principal produto hoje é o crédito imobiliário. Então, qual que é o papel principal de um assessor de crédito? O assessor de crédito não é a pessoa que vai vender aquele produto para bater a meta. Ele vai analisar a sua situação e verificar exatamente o que cabe no seu bolso, se é o seu momento de adquirir ou não, porque muitas pessoas elas têm uma boa entrada, mas não têm uma renda para manter a parcela ao longo dos meses, Sim. ou vice-versa, não tem uma entrada, mas tem uma renda expressiva que conseguiria manter uma parcela significativa ao longo do tempo. Então, qual que é o papel do assessor? Analisar o perfil do cliente e entregar para ele o produto que vai atender a sua necessidade. Talvez não de imediato, porque Sim. quando a pessoa nos procura, ela é imediatista, ela quer comprar o imóvel e é para ontem. Ela quer comprar o carro, mas é para ontem também. O papel do assessor de crédito justamente é entender o tempo da pessoa, apresentar o melhor produto, seja consórcio, financiamento, empréstimo, enfim, o que realmente atende ele e na melhor oportunidade com o melhor custo-benefício. Uau. Porque tem essa questão também. Às vezes, nem sempre o que é rápido é mais barato. E nem sempre o que é mais barato vai te trazer aquela realização do sonho a curto prazo. Então, nós precisamos ter essa métrica para atender de uma forma bem clara e transparente o cliente. Então, o papel do assessor, ele tem que analisar o perfil do cliente, entendendo também, ajustar a expectativa do cliente, né? Concorda comigo que a maioria das pessoas que entram na área, principalmente se for consórcio, elas são imediatistas, elas querem serem logo contempladas, querem um resultado rápido. Então, seu papel é fazer o alinhamento de expectativa para que essa pessoa, ela não acabe se frustrando ao longo do tempo, né? Eu acredito, né? Existem muitas pessoas assim que entram e elas são qual é o seu procedimento em ajustar essa expectativa com o seu cliente? Primeiramente, o que a gente sempre fala é você usou a palavra certa, é alinhamento das expectativas. Por quê? Muitas vezes a pessoa nos procura com uma ideia, mas quando ela é casada, quando ela tem alguma pessoa que participa desse projeto, a primeira coisa é marcar uma reunião presencial ou online com todas as pessoas que fazem parte daquele planejamento. Então, Uau. normalmente, quando as pessoas procuram, poxa, ou o marido, ou a esposa, enfim, normalmente quem nos procura é aquela pessoa que está mais avante, que quer fazer, quer acontecer, mas tem uma segunda ou a terceira pessoa. Eu já fiz reuniões com pai, sogro, sogra, Nossa. cunhado. Por quê? Depois não adianta, eu vou bater o martelo, o cliente vai bater o martelo com a gente numa proposta, e quando ele retornar para o lar dele, ele vai ter pessoas que vão discutir com ele, que vão entender se aquilo vai atender ou não, e muitas expectativas às vezes serão frustradas. Então, o que eu faço é chamar todos que vão fazer parte dessa negociação, tirar todas as dúvidas que eles possam ter, e aí sim apresentar a melhor proposta. E é o que eu falei para você, alinhar as expectativas justamente para saber se aquele é o momento de iniciar ou não. Por isso, o assessor de crédito se faz extremamente necessário. É a pessoa que vai fazer a interface entre uma financeira e quem deseja o crédito. Por exemplo, poderíamos procurar diretamente o banco?
Sim, Poderia. poderíamos sem problema algum. Porém, quando você procura o banco, normalmente as pessoas procuram o banco que ela tem maior relacionamento. Isso é garantia de que ela vai ter a melhor oportunidade, o melhor negócio? Nem Não. sempre. Então, às vezes, é necessário você ter um maior cenário. Quando nós pesquisamos um financiamento, por exemplo, nós temos parceria e representamos os maiores bancos do Brasil. Então, né, eu queria ver no Santander. Eu vou ter que ir lá no Santander, pessoalmente? Eu queria ver no Banco do Brasil, no Itaú, no Bradesco. Eu vou ter que ir de porta em porta procurando essa melhor oportunidade? Não. Nós somos um hub de créditos. Uau. Então, tanto para financiamento quanto consórcios ou outros créditos no mercado, você que quer fazer, inclusive, o home equity, pode falar conosco. Que o home equity nada mais é do que o empréstimo com garantia imobiliária. Então, você vê que tem N possibilidades. O que nós temos que realmente fazer é alinhar as expectativas e entender qual que é o momento do cliente. E isso aqui não deixa de ser uma aula de venda, gente. Você tá vendo aqui, porque não é só você chegar e oferecer um serviço, um produto, mas é você entender o perfil do seu cliente. E tem muita gente, né, que distorce isso. E você falou no início da nossa conversa sobre amar vender, né? As pessoas elas utilizam a profissão do vendedor como você tem uma vaga para vendedor e deixa como se o vendedor fosse uma profissão ridicularizada. E ela não é, né? O mundo gira em torno de vendas e quanto mais você se aperfeiçoa, maior a sua estrutura, maior a sua empresa cresce. Porque empresas, elas têm que vender algo. Então, se você não está vendendo um produto, um serviço, você está vendendo o seu tempo. Pegou aí? Eu já vai anotando que eu tenho mais outras perguntas e a conversa tá boa demais. Não deixe de dar like, comenta aqui, faça uma pergunta. Eu vou mandar lá no perfil dela se ela não vê, mas ela vai responder você, tenho certeza. Tamo junto? Vamos lá, gente. Que conversa maravilhosa. E hoje a gente vai entrar agora também na área de consórcio, né? Tem algumas perguntinhas aqui pra gente fixar essas perguntas, porque são extremamente importantes. Vamos lá. A primeira pergunta relacionada ao consórcio é: quais são as vantagens de escolher um consórcio em comparação com outras formas de financiamento? Pode me dar uma resposta para essa pergunta? Claro, claro. Muito se fala de consórcio e eu falo que o meu trabalho hoje, há 10 anos, hoje atualmente e há 10 anos, é justamente quebrar vários mitos sobre o produto consórcio. Consórcio é um produto que eu me apaixonei e comecei a fazer consórcio sem saber o que era há cerca de quase 20 anos. Eu trabalhava numa empresa e cerca de 12 meninas, né, 12 mulheres daquela empresa se reuniam e juntavam cerca de R$ 50 todos os meses e davam a palavra de consórcio. Eu, que nunca fui meticulosa, de querer entender o porquê de tantas coisas, eu falei, quer saber como que funciona? Eu sempre fui muito prática. Como que funciona esse negócio? Você dá aqui todo mês um valor X e de tempos em tempos há um sorteio e aqui vai ser corrigido pela poupança. E assim era feito. Meu salário na época era cerca de 1.000 e poucos reais, com mais cerca de R$ 600, que era o valor da poupancinha ou do consórcio da empresa. Para mim era assim algo fantástico. Uau. E aí, quando eu saí dessa empresa, eu falei, poxa, mas antigamente eu guardava 50, eu guardava 100, hoje eu não guardo nada. E aí você me perguntou, Neia, qual que é a vantagem do consórcio comparado com outras formas de aquisição de bem? O consórcio é uma maneira inteligente, programada, que você compra o seu bem e não precisa definir agora, neste momento. Eu falo que quando nós vamos definir uma persona, um perfil para um cliente de consórcio, fica muito aberto. Às vezes a pessoa fala, poxa, não dá para vender para todos, mas o consórcio acaba sendo para todos. Por quê? Se você é um adolescente, um jovem que está começando a sua carreira, trabalhando, por que não fazer um consórcio? Para você ir se programando para ter o seu automóvel, o seu imóvel, Uau. de forma estruturada. Isso é muito importante, hein? Não é? Então, para você que é jovem, está procurando a forma de guardar o seu recurso sem correr risco, muito se fala hoje, poxa, eu não vou comprar um consórcio, eu vou fazer um investimento. Você entende sobre investimento? Você sabe quais são as nuances de você investir e de repente perder tudo num investimento mal feito por não entender um produto? O consórcio, ele é regulamentado pelo Banco Central do Brasil, e também nós temos a associação, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, que rege também todas as regras. O consórcio, inclusive, tem uma lei específica, que é a 11.795, de 2008. Então, ou seja,
temos uma regulamentação, somos fiscalizados pelo Banco Central. Então, o produto consórcio em si, diante de um financiamento, é uma forma segura, planejada, inteligente, que cabe para todas as idades, seja a pessoa que é jovem, está se programando, seja aquele que tem uma certa pressa, porém, a gente está alinhando aqui as expectativas. Lembra da nossa conversa, Sim, Júnior? com certeza. Então, se a pessoa tem pressa, o ideal é que tenha um lance expressivo. Se a pessoa não tem tanta pressa, aí ela vai optar por um consórcio mais planejado, direto com a administradora, que é uma coisa que eu também vou falar, que o consórcio tem várias administradoras que estão administrando e tem cartas contempladas que nós representamos. Então, para quem tem muita pressa, tem a carta contemplada, para quem pode se programar, tem um consórcio direto com a administradora. Então, o consórcio ele acaba sendo mais viável, porque ele tem uma taxa de administração, Certo. seguro prestamista, que todo financiamento normalmente tem, justamente porque se a pessoa vier a falecer ou ficar inválido, tem essa cobertura. Então, diante das taxas que hoje estão no mercado para compra de imóvel, o consórcio ganha de lavada em questão a longo prazo ou a médio prazo, quando você coloca na ponta do lápis mesmo. Com certeza. Uma coisa é você olhar, poxa, mas o consórcio tem 20% de taxa de administração, o consórcio tem 25%, como algumas pessoas falam, só que 20 ou 25, ou seja lá qual for a taxa, ela vai ser diluída no prazo. E quando nós falamos de financiamento, os juros é anual. Então, quando você pega 20% de taxa de um consórcio e 10% do financiamento, você fala, poxa, mas o financiamento está melhor, o consórcio está o dobro. Só que no consórcio, esses 20% são diluídos por cerca de 15 a 16 anos. E o financiamento, esses 10%, 11% é ao ano. Uau. Então, Isso é essa... muito importante, gente. Vocês estão tendo uma... Nós estamos entregando uma pérola muito importante, porque eu tiro por mim. Quando eu era mais novo, tipo 17 para 18 anos, quando eu fui militar, e uma das coisas que o nosso país, ele não investe em educação financeira, em sobre investimento, sobre onde aplicar, onde você fazer uma renda, guardar, né, e fazer uma aquisição de um patrimônio, de uma casa, de um veículo, independente do que você quer. E aí eu me lembro que quando eu me tornei militar, a primeira coisa que toda pessoa faz, todo militar faz é o quê? Se endividar com empréstimos, com um monte de coisa. E o que eu atribuí para minha vida? Eu tinha um juro de mais de 17 mil. Se eu tivesse, na época, o que desse de limite, eu teria sacado tudo, não tinha educação financeira nenhuma, gastei todo o dinheiro e eu me lembro que, tipo, não tinha nada. Então, você que é jovem, você, cara, investe seu dinheiro em algo que você vai ver futuro. Não daqui a um mês, 2 meses, mas aplica seu dinheiro, aprende tudo que está sendo dito aqui. Eu tenho certeza que você vai ter uma melhor assessora para te orientar a fazer a aquisição do seu sonho, né? Seja ele um veículo ou um imóvel. Beleza? A gente vai indo para mais perguntas, porque tá muito bom, muito interessante esse assunto aqui. Nós estamos falando com uma mulher que é expert no que fala, então você vê que ela tem propriedade demais naquilo que ela está falando. Então, hoje é cheio de perguntas, gente. Hoje é o dia de tirar dúvidas, né? Vamos lá. Voltado ainda ao consórcio, eu queria saber um pouco como funciona o processo de adesão a um consórcio. Como é que funciona esse processo? Maravilha. O processo de adesão é um processo simples, tá? Basta você não ter restrição no seu nome, analisar as possibilidades, como eu comentei. Quem vai te indicar a melhor opção é o assessor, que no caso é a nossa empresa, a nossa assessoria de créditos. Nós vamos analisar o seu perfil e colocar você no melhor grupo, ou na melhor opção que tem aí para o seu perfil. A adesão hoje, na maioria das administradoras, é feita de forma online. Então, você não precisa se dirigir até a administradora, você não precisa assinar um contrato físico, o que no começo me causou muita estranheza. No que sentido? Sim. Antigamente eu deixava um papel assinado e levava um cheque embora, às vezes, né? Ou depois eu mandava um boleto para a pessoa pagar. Hoje em dia, não. Hoje em dia a pessoa fica com um e-mail e um PDF. Não tem mais cheque, na maioria das administradoras. Então, a pessoa fica com mais acessibilidade a todos os comandos, a todos os dados. Então, o processo de adesão ele é muito simples, tanto num banco em específico que tem esse produto, ou em qualquer administradora. Basta você não ter restrição no nome. Isso é um pré-requisito. Pré-requisito não ter restrição no nome. Isso é muito importante. Exato. Então, a gente já vai educando você para que você não faça besteira no seu nome e já vai aprendendo aqui com ela. Vamos lá. Cara, isso é muito importante porque a maioria das pessoas elas não sabe nem por onde começar.
sabia? Tem muitas pessoas que elas não têm um orientador. E é por isso que nós fazemos a questão do posicionamento nas redes sociais, através de um podcast como esse, através de você, né, falando na frente da câmera do seu celular, porque um vídeo seu, eu digo assim, né, você tá um vídeo de viralizar, porque tem muitas pessoas procurando esse tipo de assunto e não acham. Então, para isso você tem que estar posicionado, você tem que pôr para fora esse conteúdo, essas joias que você carrega, experiência, que através disso aqui vai ajudar muitas famílias. Eu tenho certeza que pessoas que vão estar assistindo nesse vídeo vão ser muito edificados e vão tomar decisões e vão lembrar, vão botar no comentário: eu não tinha, comprei e investi, apliquei, tive retornos, porque esse é o intuito desse podcast, fazer você aí que está nos assistindo tomar a decisão de prosperar de uma vez por todas. E você, desculpa Pode até falar. interromper, mas você, Júnior, tocou num assunto muito importante, que é a parte de quero comprar um bem e não sei por onde começar. Então, a maioria das pessoas não sabem nem por onde começar ou simplesmente pensa o seguinte: poxa, não é para mim. Como eu muitas vezes na minha vida já pensei. Eu sequer procurava um banco, um assessor. Ou seja, eu não procurava ninguém. O máximo que eu tinha acesso era algumas informações perdidas na internet. Nada como hoje, que hoje você encontra um podcast como esse, encontra vários vídeos no Instagram. Antigamente não tinha tanto acesso à informação, mas mesmo hoje nós temos muito ruído nas informações. Então, quando você olha no YouTube, no Facebook, na internet de modo geral, você acaba se deparando com conteúdos que muitas vezes falam e não chegam a uma conclusão. Então, afinal de contas, por onde eu começo? Quero comprar um automóvel, um imóvel, quero formar um patrimônio. Esqueça essa questão de imóvel e automóvel, é um patrimônio. Você vai constituir um patrimônio, né? Mas eu não quero comprar algo físico, não tem problema. Então, nós vamos compor uma carteira de investimentos. Por que não investir em ações, em fundos imobiliários, mas inclusive em consórcios e em imóveis? Eu gosto muito de falar que, por exemplo, há muitos cantores, Michel Teló, e vários outros cantores sertanejos, Pablo Marçal, que é um dos influencers aí na mídia, eles muito falam que, assim, eles prosperaram à medida que eles entenderam que imóvel é o que move. Porque o imóvel, ele não desvaloriza, a não ser que aconteça algo muito surreal. Mas enquanto você tem um imóvel, que ele está lá alugado, muitas vezes pagando até a parcela do seu financiamento, do seu consórcio, em contrapartida, ele ainda está valorizando. Então, ou seja, você tem uma fonte de renda atual e pode ter certeza que ao longo do tempo a valorização dele vai trazer ainda mais retorno. Então, independente se você não sabe por onde começar, nós estamos aqui para te orientar exatamente nesse começo. Se é o momento de iniciar comprando um bem físico ou se é o momento de você apenas investir num produto onde futuramente ou você pode sacar em dinheiro ou você pode comprar um bem físico para fazer aí a sua aposentadoria imobiliária que tantas pessoas falam. Uau, isso é muito importante, por quê? Porque hoje, como você estava falando no início, tem muita gente picareta na internet, né? Que promete coisas que não tem convicção, não tem certeza, e muitas pessoas caem em golpes, caem para querer algum resultado rápido, pagam algo que não eram para pagar e acabam quebrando a cara. Então isso é muito importante para você acompanhar alguém que faz as coisas com coerência, que é uma mulher de família, empreendedora, então ela vai te guiar. Para de cair em golpes de facilidade. Nós estamos falando aqui sobre aquisição, sobre futuro, sobre você fazer os investimentos corretos, mas sem pressa ao pote, sem sede ao pote. Você vai chegar lá, você vai conquistar seu bem, mas pensa em semear. A primeira decisão de hoje é você tomar uma decisão de fazer algum tipo de investimento. Tá sendo entregue tudo aqui que você está precisando. Então, talvez você vai começar, tem como começar de baixo, né? Para quem já tem uma renda maior, para quem quer distribuir, tem como investir maior, e ela vai estar falando aqui com mais precisão. Tem muitas perguntas aqui, hoje é o dia da gente focar nelas para que isso aqui ajude você que está aí de casa assistindo, você possa tirar e falar: cara, era isso que eu precisava. Voltado ainda ao consórcio, que é a última da área de consórcio, que a gente vai já entrar na área de financiamento. Essa pergunta aqui é muito interessante, né? Quais são as opções disponíveis para quem deseja adquirir um bem por meio de um consórcio? Maravilha. Se nós estamos falando de produto consórcio, nós temos algumas nuances no consórcio. Como eu falei anteriormente, se você está pesquisando apenas uma forma de investir e não tem tanta pressa, nós podemos olhar aí para um grupo novo, buscar uma boa taxa de administração,
Então, ou seja, parcelas reduzidas. Então, se você está pensando em comprar um bem e de repente fala, poxa, mas eu não queria arcar com uma parcela tão alta, uma vez que eu não tenho o bem ainda, que me gere renda, você pode automaticamente comprar um consórcio direto com a administradora que eu estou representando, começa a pagar uma parcela reduzida até a liberação do seu crédito. Isso faz com que você não se descapitalize. Tá? Grupos novos permitem isso, né? Não, eu já tenho um planejamento um pouco mais avançado, mais estruturado. Então, eu já tenho um valor de parcela interessante, eu já estou programando uma entrada, ou no consórcio nós não chamamos de entrada, nós chamamos de lance. Então, eu já tenho algo mais estruturado. Então, nós temos o consórcio, que é um consórcio com grupo em andamento. Nós vamos analisar o perfil daquele grupo, todo o histórico de lance e verificar se você vai ter ou não um lance competitivo dentro das suas possibilidades. Isso é para quem quer ter retorno rápido? Isso, perfeito. E temos uma outra modalidade que essa sim foi muito defamada na internet, justamente por causa dos golpes, que são as famosas cartas contempladas. E o que é uma carta contemplada? Carta contemplada é um produto que a pessoa adquiriu, é um consórcio que a pessoa adquiriu, e ela foi sorteada ou ofertou um lance, mas por algum momento ela decidiu que não vai usar aquele crédito. Então nós compramos aquela carta ou nós apresentamos ao mercado aquela carta e se couber no seu orçamento, carta contemplada é um intermediário entre financiamento e consórcio. Perfeito. Não é a melhor custo-benefício, porque afinal de contas, quem comprou vai querer receber o que ela já pagou, né? Sim. Mais um ágio sobre aquele valor. Então, não é um produto mais econômico do que você comprar um consórcio, ir pagando, dar lance, etc. Mas ele é um produto intermediário ao financiamento. Então, não quero fazer o financiamento pelas altas taxas de juros, mas gostaria de fazer um consórcio, mas não dá para esperar. Então, nós temos a questão da carta contemplada. Então, só recapitulando, consórcio novo, onde você vai se planejando, consórcio em andamento, onde você já tem uma estrutura de ofertar lance ou uma parcela que você pode arcar de forma maior, ou de forma imediata o consórcio já contemplado. Porque uma vez que ele é transferido para o seu nome, automaticamente a sua análise de crédito já foi feita e você já tem liquidez aí para comprar o seu bem. Interessante, gente. Olha só, você tem aqui um caminho das pedras, você vê que é um assunto que tem muitas coisas para você ir aperfeiçoando e você ir modelando e você aprendendo. Você vai estar acompanhando com alguém que entende e que vai te orientar a tomar a melhor decisão. E para você que está com pressa, né? Tem que ter um dinheiro para dar de entrada. Não tem como você pagar a primeira parcela e já esperar ser contemplado, porque acontece muito isso hoje no meio das pessoas, né? Quando é que já sai, já fica ansioso. Espera, vai dar certo e pode ter certeza que tudo que você estiver plantando com boas intenções vai ter muita colheita, vai ter frutos. Agora, eu posso falar quais são os produtos, Júnior, que um Pode falar, isso consórcio é muito permite importante. você comprar? Porque a gente fala, poxa, fazer consórcio. Ninguém quer fazer consórcio. Ninguém quer fazer financiamento. Todo mundo quer comprar o bem. Exemplo, você que quer emagrecer, você quer fazer dieta, ir para academia, tomar suplemento, fazer alguma coisa nesse sentido? De jeito nenhum. Você está buscando o quê? A saúde para muitos e aquela beleza, aquele estereótipo para outros. Então, quando você quer comprar um bem, você não procura um consórcio, você não procura um financiamento, né? Então, o consórcio ou o financiamento são os meios que você tem para adquirir um bem. E quais são os produtos que o consórcio permite você adquirir, Júnior? Você pode comprar um terreno, você pode construir sobre um terreno que você já tem ou não. Quando você compra um terreno, você também pode construir sobre ele. Você pode comprar um imóvel novo ou usado em qualquer parte do território nacional. Então, eu estou aqui, mas tem um familiar na Bahia, ou no Rio Grande do Sul, ou em qualquer parte do território nacional. Poxa, lá eu sei que tem terrenos que são mais em conta. Lá eu sei que tem uma casa que aqui em São Paulo eu pagaria cerca de 800 mil reais e lá na minha terra, na terra dos meus pais, com 800 mil eu vou comprar 4 imóveis. Então eu poderia comprar lá também sem problema algum a título de investimento ou moradia também. Uau. Então você pode comprar o seu bem, seja ele novo ou usado, na planta, que é uma das dúvidas que as pessoas têm, porém na planta você só vai poder utilizar a sua carta de crédito na hora que tiver o habite-se. Então, todo aquele período de obras que você contrata junto à incorporadora, à construtora, esse período de obras você vai ter que desembolsar, não vai ter jeito.
Porém, na hora que estivermos com a BITS liberado, o consórcio já entra ao invés do financiamento. Então, você pode comprar o terreno, construir, reformar, imóvel na planta, na praia, no campo. E automóvel? Automóvel são o que você desejar. Jet ski, moto, caminhão, caminhonete, Uau. helicóptero. Então, nós temos administradoras que atendem toda a parte de veículo automotor. E, inclusive, um produto não muito recente, porque desde que eu entrei nesse segmento de consórcio, ele já está disponível no mercado, mas não é muito falado, que é o de placas solares também. Uau. Então, se a pessoa deseja pôr um equipamento de placa solar na sua residência, mas não tem a possibilidade financeira para isso, é possível sim você comprar um consórcio e com um consórcio instalar as placas que você deseja para economizar. Cara, que incrível. Eu não sabia a questão das placas solares. Isso é muito importante e já é corte para os nossos vídeos aí que vai vir aí. Com certeza que tem muita gente interessada nisso. E vamos lá, vamos dar continuidade aqui, que tem muitas perguntas muito boas aqui para continuar fazendo. Agora a gente vai entrar para a parte de financiamento. Tem umas perguntas que você tava respondendo agora e ficou um pouco na minha cabeça, né? Porque como funciona nessa questão de a seguradora ou é o consórcio ali que ele dá, quando você compra o terreno, você falou que ele pode construir lá dentro, mas é esse dinheiro que envia é do que está no de crédito, como é que funciona isso? A título de A financiamento ou construção consórcio? do consórcio que você estava falando. Quem envia? Não, no caso, a pessoa tá lá, ela comprou um terreno, aí você falou que ela pode construir dentro do terreno. Perfeito. Como que funciona essa liberação para construir? Se Ah, está no processo ainda. fantástico. Então, nós vamos falar um pouco sobre consórcio para construção. Nós Legal. temos duas formas do consórcio te auxiliar na construção. Neia, não tem o terreno. Então, eu desejo comprar o terreno e construir sobre esse terreno. O consórcio permite. Então, ele vai alienar o terreno até você quitar e parte do crédito que você deseja para construir. Vamos dar um exemplo em número só para a gente tornar mais tangível e visual essa questão. Digamos que você vai comprar um terreno de 100 mil, correto? E vai estar previsto aí para você construir um imóvel que vai custar em torno de 200 mil reais. A primeira parte, né, dessa questão da liberação, como você falou, ela vai pegar o terreno como garantia e a primeira parte da liberação do programa, cronograma físico e financeiro da obra, já vai te liberar. Vamos dizer que daqueles 200 mil que você propôs que vai realizar a obra, 50 mil será para terraplanar, fazer as fundações, erguer as primeiras paredes e etc. Esses 50 mil já cai na sua conta. Você não precisa prestar contas com nota fiscal, com RPA de pedreiro, nada, zero. Porque o engenheiro da administradora ou do banco vai até a sua obra confirmar se o que você colocou naquele escopo do cronograma físico e financeiro da sua obra está sendo realizado. Então, se você vai construir dessa forma, é importante pegar todas as autorizações junto aos órgãos competentes, na prefeitura, os alvarás de obra, com o engenheiro que está assinando o seu projeto, porque à medida que você elaborar o seu engenheiro ou o seu arquiteto elaborar um cronograma físico e financeiro daquela obra, esse cronograma terá que ser cumprido. E a administradora vai mandar o engenheiro a cada fase que você determinar. Normalmente, nossos clientes costumam dividir em 4 partes. Que é aquela parte da terraplanagem, fazer as fundações, erguer as primeiras paredes, depois nós vamos à questão da laje, ou se é um sobrado, a segunda, e a questão do acabamento. Então, nós vamos seguindo em 4 fases, normalmente. O dinheiro vai caindo na conta do consorciado, e à medida que as fases forem concluídas, aí sim a administradora vai liberando as próximas fases. Uau. Se você já tiver um terreno, melhor ainda. Muito melhor, porque aí o próprio terreno já serve como garantia e boa parte desse recurso que ia ser liberado de forma fragmentada é liberado de forma antecipada, a grande maioria. E o bom é que não precisa ficar prestando garantia já contas. o imóvel, né? Exato, Então, o terreno já está como garantia. Uau. Em particular, eu gosto muito dessa ideia porque nós temos vários jovens hoje que investiram em terreno. Eu conheço o filho de uma colega que, quando ele era jovenzinho, comprou um terreno e deixou lá. Hoje ele construiu vários estúdios, então dentro daquele terreninho que ele comprou, ele construiu vários estúdios, são 10 estúdiozinhos. E a média de locação é R$ 1.100.
Ou seja, se ele quisesse viver com uma renda de 10 mil por mês, ele já teria essa renda garantida. Então, com o consórcio, você também pode ir fazendo a sua aposentadoria dessa forma com construção. Isso já foi brilhando meus olhos. Parece que eu já vi o cifrão aqui assim. Trim. Foi muito bom, hein? Eu tenho interesse e vou até me aprofundar mais com você para me orientar em fazer esse tipo de aquisições, que me interessei bastante mesmo. Entrando para a parte de financiamento agora, uma pergunta que é muito boa aqui, né? Vamos lá. Quando é mais apropriado optar por um financiamento em vez de um consórcio? Quando, né? Porque a gente tem que entender o timing. Qual é o timing para eu entender esse lado? O consórcio ou financiamento? Vamos lá, me responde. Qual é o momento? Primeiramente, quando nós vamos falar em termos financeiros, normalmente eu vou falar para você que nunca. Sempre será melhor o consórcio. Uau. Porém, nós não lidamos apenas com o financeiro. Nós lidamos com expectativas, com sonhos, com conquistas. Inclusive, quando as pessoas hoje em dia falam, poxa, não compre o seu imóvel, que é muito hoje, batem muito nessa tecla. Não compre o seu imóvel, invista o seu dinheiro. Vai viver de aluguel. O rendimento paga o aluguel. Eu vou falar muito sério para você que hoje está pensando também dessa forma. Então, se você está pensando, poxa, eu vou investir o meu recurso e vou viver com rendimento, já parou para analisar que o investimento só é investimento se você não mexe nele? Se todos os meses você vai lá e saca aquele 1% de rendimento, aquele dinheiro nunca vai evoluir. E automaticamente o aluguel vai começar a aumentar. Ok? Então, ou seja, o investimento vai estar rendendo cada vez menos e o aluguel vai aumentar. Agora, para responder a sua pergunta de forma objetiva, consórcio ou financiamento? Aí eu vou fazer a famosa frase do advogado, depende. Depende da sua necessidade, da sua expectativa. Por quê? Como eu falei para você, para entrar num consórcio e contemplar para ontem, você precisa ter renda. Uma renda que comporte uma parcela expressiva ou você tem um lance a contento. E hoje os lances estão altos. Então, ou seja, qual que é a necessidade de você avaliar? Por isso que nós aqui da assessoria, nós vamos te dar esse momento. Perfeito. Tá? Nós vamos te dar essa orientação. Olha, no consórcio você tem essa demanda de investimento e de parcela. No financiamento você tem essa demanda de entrada e de parcela. Qual que é o seu momento? Olha, né, eu moro na casa da sogra, para mim tá insustentável. Consórcio não dá porque não resolve meu problema de imediato. Perfeito. Vamos para o financiamento, porque nem tudo é sobre matemática e financeiro, nem tudo é sobre isso. Perfeito. Isso é muito bom porque aí você vai alinhando aquilo que a gente falou no início, a expectativa. Né? Que você tem que entender o seu time. Se você quer resultado rápido, você vai ter que botar o seu na frente, vai ter que dar entradas altas, expressivas para talvez ser contemplado num consórcio, ou você partir para o financiamento para tirar logo o mais rápido possível. Mas para você que entende que você quer ter menos custos, né, e você pagar pelo valor que é o valor da propriedade ou do automóvel, você vai pelo consórcio, que é o ideal para você, né? Que é o mais importante de tudo é você entender que o consórcio ele é mais importante do que o financiamento, mas vai depender do seu desejo de ter a aquisição do seu produto. Eu falo também a questão da ferramenta de trabalho. Muitas vezes, Júnior, eu atendo a pessoa que é Uber. O Uber, ele não está preocupado com a questão da economia imediata. Poxa, ao longo do prazo eu vou economizar 10, 15 mil de taxa. Sim. Poxa, ele tem que colocar comida na mesa, ele tem que gerar renda agora, para ontem. Então, ou seja, ele precisa do carro. E é para ontem. Ah, não, mas vamos fazer um consórcio, vai economizar. Não é assunto para ele. Ele vai economizar numa próxima aquisição. Ele vai fazer um próximo planejamento. Nesse momento, quem vai resolver o problema dele é o financiamento. Outra questão, consórcio ou financiamento, depende de novo. Por quê? Tem um imóvel que o vendedor está vendendo assim porque ele vai se mudar, é o custo da oportunidade. Vou pagar juros. Eu sei que está mais do que o consórcio, mas o custo daquela oportunidade me permite fazer isso. Então, por isso é bom avaliar. Se tem um imóvel que está abaixo do preço de mercado e você acredita que aquilo é uma oportunidade para você e o consórcio não vai te atender, também é nessa hora que você opta pelo financiamento. Uau, interessantíssimo, gente. Você vai deixando o like, você já deixa o like aí, não esqueça de dar o like, porque tá muito interessante. Você tá assistindo aí gravado a sua casa e pegando tudo que é informação para você tomar a melhor decisão que é 2024. Você vai colocar aí no comentário assim, esse ano eu vou adquirir a minha propriedade, esse ano eu vou tirar o meu carro, esse ano você vai fazer alguma coisa, mas esse é o ano de você romper.
Esse é onde você tomar a decisão e falar, não vou mais ser dissoluto. Não, você vai pegar o seu dinheiro, você vai investir com sabedoria. Esse que Provérbios vai nos guiar. Se você for ler Provérbios, você vai ver muito ele falando sobre isso, sobre você semear, sobre você ter sabedoria. E a melhor coisa é quando você tem alguém que vai te orientar a tomar a melhor decisão, que aqui no caso é a Glória, está nos orientando, nos dando uma aula sobre consórcio e financiamento. E continuando aqui nas nossas perguntas, vamos lá, voltado ao financiamento. Hoje tem bastante pergunta, hein, Júnior? Tem demais, graças a Deus, muito bom. Quais são os principais fatores que influenciam as taxas de juros em financiamento? Agora a gente vai entrar na parte de juros, financiamento, que a maioria dos brasileiros querem fugir de juros, mas você vai dar a dica aqui pra gente. Quais são os principais fatores? Normalmente, o que influencia muito na questão dos juros é a taxa Selic, né? Que é a taxa que, digamos que ela parametriza todas as outras taxas de juros. Então, quando a taxa de juros está alta no financiamento, é porque com certeza a Selic aí aumentou aí ao longo do período, Teve né? uma alteração. Exatamente. Nós vimos isso muito acontecer na época da pandemia. Na pandemia, gente, foram praticados juros surreais. Por quê? A Selic lá em cima, o INCC chegou a 17% na época de pandemia. E qual que era a média do INCC antes desse período? Em torno de 3 a 4. Para um índice que chegou nessa montante, e o risco Brasil também influencia. Então, por exemplo, quando você tem uma taxa de juros alta, é porque normalmente, né, o risco de inadimplência está muito alto também. Então, quando isso influencia, o período de política influencia muito. Então, quando há troca de governos, as taxas de juros também oscilam bastante, porque o mercado fica receoso. E agora, o que vai acontecer na próxima gestão? Então, com isso, o banco também começa a não liberar tanto crédito. Então, é aquela questão da oferta e da demanda. Se você tem muita procura, automaticamente o valor vai estar lá em cima. E se você tem baixa procura, aí são feitas as regulações aí do governo para que as taxas baixem, tá? Mas uma coisa eu digo, muitas pessoas falam, vou deixar os juros baixar para comprar o imóvel. Imóvel, você não espera a oportunidade. Imóvel, você compra e depois você espera. Por quê? Imóvel sempre valoriza. Então, se você deixa, não, vou esperar a Selic estar lá embaixo para depois eu pensar em comprar meu imóvel. Vou esperar as taxas do consórcio diminuírem para depois eu comprar. Só que você já parou para pensar que aquele imóvel que hoje custa 300 mil, ano que vem, ou quando ele estiver pronto, no caso dos imóveis na planta, ele vai estar custando o dobro? Então, o que você acha que economizou de 2, 3% de juros, você vai pagar o dobro futuramente. Então, imóvel, não compra imóvel só quando a taxa tá boa. Compra imóvel a todo momento e aguarda a melhor oportunidade. É isso que, cara, pegou isso aqui, você vai guardar, você não tem que esperar o tempo certo até tomar a decisão em comprar. Isso foi muito bom, porque a gente vai perceber que se hoje, vamos dar um exemplo, você comprar como você falou aí, 200 mil, 300 mil, esse ano que vem, ou então daqui a 2 a 3 anos, isso aí tá super valorizado. Então, o melhor time é agora. Se você tem condição de iniciar já o seu projeto, comece agora. Exato. E vamos falar só rapidinho, Júnior, sobre educação financeira. 2024 começou, nós já estamos agora em fevereiro, e eu faço um desafio para todos que estão assistindo esse vídeo agora. Você que está assistindo aí gravado. Você já fez o seu planejamento de 2024? Eu conversei com um profissional liberal e ele estava comentando a respeito do mês de janeiro, que para ele é péssimo. Não só para ele, para muitas profissões o mês de janeiro é muito ruim. Porque o mês de janeiro nada mais é do que matrícula da escola, IPVA, IPTU, licenciamento, o pagamento dos boletos das férias, o cartão de crédito que está vencendo. Então janeiro é muito ruim. E eu falei para ele, você já experimentou fazer o seu planejamento financeiro desde já? Se cada mês você guardar uma reserva financeira, nesse mês de janeiro você não vai passar mais aperto? Em 2025, você não vai estar repetindo essa mesma história para nós. Então, ou seja, educação financeira é parte primordial até no planejamento para a compra de um imóvel ou automóvel. Como você falou, qual é o melhor momento para comprar?
O melhor momento para comprar é quando você está de forma estruturada, com as suas finanças claras, com a boa reserva de emergência, de preferência de 6 meses a 1 ano de prazo. Então, quando eu falo reserva de emergência, além das suas contas básicas, você tem que se preparar aí para algumas que não estão calculadas no meio do percurso. Perfeito. E nós temos falado muito, Júnior, com empreendedores. E o empreendedorismo tem sofrido muito quando se fala de finanças. Muito quando se fala de finanças. Por quê? Quando você começa a empreender, você era a pessoa do contas a pagar de uma empresa. Ou você era o RH de uma empresa, ou a recepcionista, ou o funileiro, ou o eletricista de alto, como temos aqui. Então, ou seja, às vezes você cuidava de uma única atividade. E quando você começa a empreender, pelo contrário, você é o contas a pagar, o contas a receber, você é quem faz o marketing, você produz o produto, você faz tudo. E o que acontece? As finanças vão ficando para trás. E aí, quando você vai ver, você vai adquirindo dívidas, porém não adquire receita, porque você faz tudo e ao mesmo tempo não faz nada. E outra coisa que eu tenho notado, Júnior, como as mulheres que são empreendedoras, estão com cargo de chefia, não se apropriam do assunto finanças. Não se apropriam. Isso é um assunto muito importante para a gente debater aqui hoje, viu? Eu falo com muitos grupos de mulheres, eu participo de vários grupos de mulheres, e quando você fala, olha, você está pensando em comprar um imóvel, comprar um automóvel, ampliar seu patrimônio? Ah, esse assunto é com meu marido. Já terceiriza, já passa... Ah, esse assunto é com meu marido. E eu entendo, porque assim, quando você é casado, quando você está num relacionamento, é óbvio que o casal tem que partilhar. Coisa que eu falei lá no vídeo anteriormente. Então, quem é que participa desse projeto? Se é o marido, a esposa, o genro, a sogra, todo mundo chama para a gente sentar e alinhar as expectativas. Porém, a mulher que empreende, está à frente do seu negócio, ela tem que se apropriar do conhecimento de finanças. Quando investe, quando não investe, o que compra, quando compra. É óbvio que ela vai partilhar com o seu parceiro, a sua parceira, as pessoas que estão ali ao seu redor. Mas ela tem que se apropriar desse assunto. E é urgente. Eu vejo pessoas que são grandes líderes nas suas empresas, estão empreendendo, mas essa parte de finanças eles são totalmente leigas. E eu não digo isso que elas têm que saber 100%, mas, poxa, conhecimento sempre é bom, né? Nunca ocupa lugar, né? Isso é muito importante porque, vamos lá, dentro do relacionamento hoje, né, não só a gente está falando para pessoas que são casadas, que o ideal, o passo número 1 da venda, eu aprendi isso numa empresa, que a gente ia abordar uma pessoa. Cansei de ir com um cara que ia comigo me ensinando o primeiro passo da venda. Quando a gente chegava para atender um cliente, se ele ou ela vinha sozinho e ele for casado ou casada, cara, ele falava bem assim, ó, vamos retornar e eu quero quando a sua esposa estiver aqui ou quando o seu marido. Porque na tomada de decisão tem que estar os dois. Exato. Porque aí que entra o fechamento da venda, né? Se você vai lá e pode apresentar a melhor oportunidade para você tomar a decisão. Mas se a mulher for casada e o marido não estiver do lado, é muito difícil que essa venda seja finalizada. E vice-versa. E vice-versa, né? Tanto quanto a outra. Mas hoje ela tocou num assunto muito importante que é o empreendedorismo feminino. Existem mulheres solteiras que já são independentes e que talvez elas precisem desse ânimo, desse empurrão para entrar nessa área, né? Não esperar o marido ou a esposa para se casar, para depois fazer aquisição de um bem, né? E você, sendo solteiro ou solteira, você pode tomar a decisão a partir de hoje, mas ainda mais se você for mulher, né? Que é o caso aqui que a nossa amiga está nos orientando. E aí, Exato. você pode dar mais algumas dicas, né? A gente vai deixar bom ficar até mais à vontade, para no final eu faço outras perguntas. Mais voltado ao que você de fato sente aí de entregar, para a gente ficar mais à vontade aqui. E então a gente volta para essa parte da educação financeira, né? Quais são, vou fazer uma pergunta minha mesmo, assim, hoje você, para alguém que quer, tem baixa renda, mas ela idealiza iniciar nessa área de consórcio, quais seriam os primeiros passos para educar essa pessoa a ter esse imóvel? Porque só dela já pagar um consórcio, ela já tem uma boa educação, né? Já está entendendo que ela está um passo na frente do que muitos brasileiros. Não sei, com as suas palavras, você pode orientar? Claro. Recentemente a gente atende vários perfis de clientes. Aqueles que já estão com a vida financeira estruturada e aqueles que ainda estão começando. E eu falo que tem gente começando com 40 ou 50 anos, gente, ou até Uau. mais.
Eu digo porque antes tínhamos muito essa questão de vamos trabalhar, pagar as contas, viajar, o ano começa, a gente usa o 13º, as férias, trabalhar, pagar as contas, o ano termina e vamos que vamos. E hoje não. Hoje nós vemos o quê? Nós vivemos num país que a aposentadoria virou um mito. Se você realmente consegue se aposentar, você consegue se aposentar com o mínimo possível para sobrevivência. Na nossa corretora, nós inclusive trabalhamos com um plano de saúde. Quando você vai cotar um plano de saúde para uma pessoa acima de 40, 50, 60 anos, é totalmente impraticável diante da renda que hoje ela tem. Então, se uma pessoa se aposenta aí com um salário mínimo, ela não vai conseguir ter um plano de saúde. E tem o limite de data, né? Exato. Então, principalmente essa questão financeira. Então, retornando essa questão, baixa renda, como é que faz para programar a questão do consórcio? Gente, se você olhar no seu orçamento, imprime a fatura do seu cartão de crédito. Esse mundo online deixou as coisas mais fáceis, mas deixou as pessoas um pouco preguiçosas. Por quê? Normalmente, quando você recebia a fatura na sua casa do cartão de crédito, você olhava despesa a despesa e não pagava só o boleto. Hoje em dia, que essa questão do débito em conta, você vai, apresenta lá o cartão, só aproxima o cartão e vai aproximando o cartão. Como se aquilo fosse infinito. E não é infinito. Então, com essa questão de não ter mais moeda circulando, é apenas um cartão, algo virtual, você acaba não tendo um limite. E eu vejo por mim mesmo, muitas vezes, quando eu fui olhar a minha fatura do cartão de crédito, dava 3 vezes o que eu imaginava que poderia estar. Uau. Mas por quê? Eu vou participar de um evento, eu vou comprar alguma coisa para aquele evento. Eu vou investir em alguma coisa, eu vou comprar lá com cartão. Então, quando eu ia pagar a fatura no final do mês, poxa, aí a surpresa era grande. E eu vou dar, inclusive, um exemplo de um cliente nosso. Ele pagava uma parcela para um crédito de cerca de 250 mil, a parcela era R$ 1.500. Ele chegou para nós e falou, né, eu vou cancelar esse consórcio porque ele não cabe mais no meu orçamento. E o primeiro convite que eu fiz para ele foi, você já imprimiu a sua fatura do cartão de crédito? Você já deu uma olhada o que tem de Uber, iFood, coisas supérfluas, que, por exemplo, você poderia se alimentar em casa ou não ter adquirido naquele momento, não era algo emergencial, aquele iPhone que você parcelou em 12 vezes talvez não era o momento, e você está deixando aquele sonho de comprar uma casa própria justamente para você bancar o seu status. E muitas pessoas de baixa renda hoje, o primo pobre fala muito sobre isso, que as pessoas querem viver de status. Então, eu via... Por exemplo, eu vou contar até uma má experiência minha. Teve uma época que eu tinha um casinho, 2004, eu adorava aquele casinho, era 1.0, me levava para todo lado, fantástico, fantástico. Só que aí o que acontece? Naquela mesma época, por trabalhar com vendas, com finanças, eu tinha que ter um status. Poxa, eu não poderia chegar com um Android qualquer, ou chegaria com um baita de um Samsung, né? Sim. Ou de preferência um Apple, né? Eu precisava dessa aparência. Resumindo, o meu carro pela FIP valia 6 mil e o meu iPhone valia 4,5. Eu acho que tá um pouco incoerente, não é? Sim. Então, ou seja, eu estava andando no bolso com um patrimônio que era mais caro do que o meu carro. E é o que a gente se depara hoje com a galerinha de baixa renda. Então você vê que não que não possa ter, gente, a gente deseja ter e tem que buscar ferramentas para isso. Essa minha fala não quer dizer que você tem que ficar ali segmentado, tendo aquelas coisinhas simples, pelo contrário, você tem que ter ambições sim, sonhos altos sim, com certeza, mas cada sonho tem um preço. Então, se você tem um sonho de ter um imóvel, você vai ter que pagar o preço por isso. Talvez esse preço é não viajar com tanta frequência, não comprar o tênis de marca com tanta frequência, não comprar aquele celular dos sonhos, porque afinal de contas não é uma ferramenta de trabalho, né? Então, ou seja, galera da baixa renda, primeira situação é analisar suas receitas e despesas, o que normalmente é uma única receita, e várias despesas, então dá uma alinhada nisso. Muitas pessoas têm feito, eu lembro da época da faculdade, que pagava a faculdade, mas ela pagava com o valor do bombom que ela vendia. Sim. Pagava a faculdade vendendo Natura, Avon, Boticário e etc. Então não é porque você tem uma renda restrita que você precisa se basear única e exclusivamente naquela renda CLT que você tem.
né? Você Perfeito. pode fazer coisas adicionais. Então, poxa, então quer dizer que se eu ganho 1.500, 2, 3, eu vi um financiamento ontem, exatamente ontem com a minha assistente, e lá a parcela do financiamento estava R$ 2.000. Gente, para um imóvel de 300 mil. Então, ou seja, se nós estamos falando de baixa renda, qual é essa baixa renda que a gente está falando? É um salário mínimo? São 2, 3 ou 4 salários mínimos? Então, ou seja, se é para esse perfil, eles jamais vão conseguir comprar um imóvel pagando 2.000 de parcela. Então, a minha recomendação é: estrutura sua renda, foque no objetivo de trabalho, estude para você alcançar um cargo que realmente, ou uma profissão que realmente te traga retorno financeiro, estruture as suas despesas, as suas receitas e tudo mais, para que você se organize para alcançar outro patamar. E se naquele momento não resolver, faça algo adicional. Eu falo que a gente fica horas. Todo dia acorda 2 pessoas para usar a internet, o bobo e o esperto. O esperto vai usar o Instagram para vender, o Facebook para vender, o YouTube para vender, para produzir conteúdo, para ser remunerado e etc. Enquanto você está vendo dancinha no celular, aquela pessoa está sendo remunerada por cada like que você dá. Só que você está usando essa ferramenta que você pagou por um iPhone em 12 vezes, muitas vezes para não ganhar dinheiro. Pelo contrário, você está fazendo outra pessoa ganhar dinheiro e você perder seu tempo e sua qualidade de vida no futuro. Uau, e aí entra em vários bloqueios de comparação e várias coisas que você acaba se atrapalhando e não consegue conquistar nada durante o ano e vai ficar falando mal de governo e várias coisas e não Exato. vai prosperar. E você falou uma coisa muito importante aqui que eu queria refrisar ela, que é na hora que a pessoa tá atolada e ela vai tomar a decisão de tirar o bem que ela está investindo, em vez dela olhar onde tá os buracos. E aí ela tira de conquistar um sonho para continuar mantendo os status. E isso é muito importante, Glória, porque a gente foi educado errado. E aí por isso que nós precisamos de mentores, a gente precisa de pessoas que vão nos assessorar a tomar a melhor decisão. Porque muitas das vezes a gente está gastando dinheiro com Spotify, nada errado, com Netflix, e tem muitas hoje plataformas que você paga mensalidade, que se você for botar na ponta do lápis, talvez você está gastando aí quase R$ 300 só com aplicativos para manter os seus desejos, seus gostos. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer vai enxugar onde está tendo esses buracos para você continuar mantendo a realização do seu sonho. O que é mais importante hoje, né? Eu sempre converso com a minha esposa, né? O que é mais importante hoje? É o prazer imediato ou o prazer a longo prazo? A gente sempre quer o imediato, a gente sempre quer viver, né, com as comunidades, mas para todos aqueles que alcançarem e conquistaram os seus sonhos, eles tiveram que negar algo para lá na frente. Eu vi um casal, Glória, que eles prosperaram muito em 2021. Eles falaram, ó, durante esse ano a gente vai enxugar tudo. A gente não vai comer nos restaurantes que a gente quer. A gente não vai fazer as viagens que nós queremos. Mas é só esse ano. Esse é o ano da gente pôr pressão, trabalhar duro para quando for a gente não ter mais que depender de enxugar nada para fazer. A gente vai simplesmente fazer. E hoje eles são multimilionários. Eu peguei essa ideia, falar, esse é um ano onde você vai enxugar, onde você está consumindo muito e começar a pôr pressão para multiplicar sua renda, né? Porque só uma fonte de renda não vai dar conta. É por isso que nossa amiga aqui, ela trabalha com a seguradora, com várias áreas aqui que a gente está sendo entrevistado, direcionando nossa vida. Por quê? Porque se numa área tá dando menos, você vai conseguir ter uma outra mão. É como se fosse um polvo com vários tentáculos, né? Então o empreendedor, ele é o quê, né? Ele tem que ter várias formas de renda. Se você só vive do salário, quando você pega um pé na bunda do seu patrão, você vai lá e se acha inferior e não consegue mais nada. E vou abrir mão agora do meu consórcio que eu comecei. Quando você abre múltiplas fontes de renda, no dia que tiver mal, sempre vai ter um outro lado que vai estar sendo muito bem. Eu sou esse cara, né? Comecei entendendo isso, demorei para entender sobre múltiplas formas de renda. Vim de uma família que eu não tive essa orientação, talvez por eles também não terem sido orientados, mas eu fui atrás. Porque eu sei que não tem como, Glória, viver só de uma renda hoje, né? Hoje eu trabalho totalmente integrado ao digital, mas se você olhar para mim, eu dependo totalmente dessa renda? Não, porque viver do digital é uma plantação, é igual consórcio, você vai ter colheita a longo prazo. Pessoas que prometem você resultado rápido através da internet,
Isso é conversa. Não existe nada. Não existe. Não, não é no digital, não é no consórcio, não é financiamento. Não existe nada de que dá resultado rápido. Tudo é plantação. Você entender que esse é onde você plantar para você colher daqui a 2, 3 anos, você vai se dar muito bem. Você vai crescer muito através desses conteúdos que está sendo aqui explorado, que nós estamos aqui mencionando. E eu acredito que esse, eu acho que foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz, acho que de 4 a 5 episódios que nós já fizemos. Não desmerecendo os outros, mas a riqueza de conteúdo que sai aí e que você continue muito mais ainda explorando isso através das redes sociais, porque no caso aqui, gente, eu sou um mentor na área do digital. E existem muitas pessoas como a Glória, né? Não que ela não esteja posicionada, mas existem muitas pessoas que têm muito conteúdo e tem essa trava quando se trata de colocar esse conhecimento para fora, diante de uma câmera, num podcast. E nós estamos aqui estabelecendo o quê? Para que a mensagem da Glória alcance mais pessoas, mais famílias. Se uma família pega todo esse conteúdo que está sendo jogado aqui e aplica-se uma família, já temos um resultado gigantesco. Porque uma pessoa mudou o percurso, deixou de ser uma pessoa que consome para investir em patrimônios e por aí vai, né? Então, gente, tem mais alguma pergunta aqui que eu quero voltar? Se você quiser falar mais alguma coisa para juntar, você pode falar, se tiver aí. Vamos lá. A gente sempre fala de cenário econômico. Eu acredito que eu já até tinha abordado essa questão do cenário econômico para a questão de compra de bens e tudo mais, né? Ah, isso é muito importante. Quando a gente fala do cenário econômico, muitas vezes as pessoas se limitam à questão do governo, da política e tudo mais, né? Gente, tudo que a gente faz, é óbvio que a gente tem que olhar para o todo e é óbvio que também que a gente não pode ser negligente no sentido de tem hora que uma determinada área está dando mais retorno, tem hora que não está, então a gente tem que também estar antenado aí nas coisas do mercado. Porém, o que eu vejo hoje em dia? As pessoas esperam muita oportunidade daquele tempo mágico. E aquele tempo mágico, o cenário econômico perfeito, eu falo que assim, o Brasil ou ele está numa crise, ou ele está saindo de uma crise, ou ele está entrando numa crise. Eu tenho uma resposta muito boa também. O melhor cenário é a crise para você entrar. Inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre crise. Essa questão da pandemia em 2020, que nós iniciamos, é óbvio que eu não vou nem entrar no mérito de saúde, de perdas, porque realmente não há o que se comentar, né? Foi algo muito terrível. Mas em questão de tecnologia e avanço, tinha uma instituição financeira que eu representava, Sim, que há alguns anos já tinha implantado a proposta eletrônica, a proposta do consórcio eletrônico, assinatura virtual e tudo mais. Gente, isso foi o maior pulo do gato. Porque no momento que a gente começou a pensar em fechar as portas, muitas pessoas fecharam os comércios e tudo mais, nós não precisávamos nem nos deslocar para que o cliente assinasse a proposta. Né? Justamente porque o cenário não permitia você ir até o cliente. E sabe de uma coisa que foi assim, para mim foi chocante? 2020, eu trabalhava CLT numa instituição e eu só vendia consórcio. E consórcio sempre foi visto como um produto que você faz no momento que você não tem outra necessidade, no momento que você está com dinheiro sobrando e tudo mais. Eu pensei, meu Deus, eu vou à falência. Por quê? Pandemia, desemprego, um monte de instabilidade. Gente, o consórcio não vai vender, parou, porque eu só trabalhava com esse produto. Se eu te disser que a empresa que tinha reduzido as metas por causa desse susto, dobrou as metas, você acredita? Uau. E foi no período de início de pandemia. Nós vendemos muito mais. Então eu falo para você que está pensando no cenário econômico perfeito, não há cenário econômico perfeito. Por quê? No caso do consórcio, nós vendemos muito, e é um produto que eu falo que eu sou apaixonada, todo mundo fala, né? Quando você fala de consórcio, seus olhos brilham. Mas por quê? Ele é um produto brasileiro, criado na década de 60 por funcionários do Banco do Brasil. Naquela época começaram a vir os carros, os automóveis para o Brasil e ninguém tinha dinheiro. Não existia esse financiamento tão acessível como tem hoje, embora com muitos juros, mas antes nem isso, nem com juros, nem sem juros, nada. Não tinha dinheiro no mercado. E os funcionários do Banco do Brasil bolaram um consórcio entre eles e mensalmente tinha esse sorteio. Olha isso. Uau. Então, cada mês alguém tirava o seu carrinho. Então, esse produto cresceu de uma forma
que as pessoas foram pegando mais confiança. Óbvio que tem os mitos, teve muito golpe, teve muita coisa, mas o que eu quero dizer com isso? Mesmo nos períodos de maior crise, o consórcio não parou de ser vendido. Ele foi, inclusive, o produto que mais cresceu. Se você ver o relatório da ABAC, nosso gráfico só cresce, porque ele é um produto seguro. Então, naquele cenário, era um produto seguro. E você paga pelo valor que é o imóvel, né? Você não paga com juros em cima, né? Você paga a real. taxa, né, de administração, que é de praxe, nem o banco não vai Mas se for botar administrar. assim hoje o financiamento, você compra Exato. quase 2, 3 imóveis Exato. com financiamento, né? Exato. Então, se a gente fala de condição econômica, puxando até a questão das aquisições de modo geral, independente se é com consórcio, com financiamento ou à vista, enfim, condição econômica 100% favorável não vai existir. O que existe é você analisar o melhor cenário, o melhor produto ou serviço que naquele momento está em alta, porque nós já vimos várias coisas lá em cima e depois cair, né? Então, às vezes, olha, aquele determinado serviço está bombando. De repente, aquele serviço já não existe mais. Aquele produto está em alta. Aquele produto já não existe mais. Então, é você ficar sempre de olho, pegar a melhor oportunidade e seguir em frente. Mas quem tem terra não erra, né? Então, eu falo sempre isso. Quem tem terra não erra. Quem muito tem bom. terra não erra. Então, se você quer comprar um bem, vamos começar a investir em imóveis que dá certo. Raros são os casos que ele desvaloriza. Raro. Vamos entrar para a parte da seguradora, que nós já estamos quase para bater o nosso time. Falta 14 Isso. minutinhos. Esses 14 minutinhos a gente foca aqui. Eu vou A gente podia falar um pouco do nosso pós-vendas, que eu acho bem interessante, Uau, então, né? eu vou fazer É a um dos pergunta. nossos diferenciais, inclusive. Vamos lá, no pós-vendas, né? Que isso é muito importante para você também, que eu tenho certeza que pós-venda é uma área que vai talvez mudar vários gatilhos na sua mente aí, através disso. Eu vou fazer aqui a pergunta, né? Como você, sendo vendedora de consórcio e financiamento, lida com relacionamento pós-venda, ainda mais quando se trata, né, de uma carta de crédito, de um consórcio, de um financiamento. Isso é muito importante. Vai, fala pra gente aí. Pós-vendas é um assunto muito, que chama a atenção. Exemplo, fácil é você ter um supermercado, ou ter uma loja de automóveis, ou uma incorporadora e tudo mais. O pós-vendas numa empresa, para muitas pessoas que trata como um departamento que é menos importante, e é um departamento que é o mais importante. Sabe aquela questão do plano de saúde, você só sabe se ele é bom quando você usa? Sim. O pós-vendas de uma empresa é a mesma coisa. Então, você só sabe se aquela empresa é boa ou ruim se você vai utilizar. Exemplo, comprou uma bolsa, estourou a alça. E aí, quem se responsabiliza? A loja, o fabricante? Quem vai te direcionar nesse pós-vendas? Comprou um consórcio, não contemplou, vai dar lance, o boleto não chegou, e agora? Quem é que se responsabiliza? Quem te ajuda nesse processo? Financiamento. Ah, tá, então tá bom, eu não vou fazer o consórcio, vou fazer o financiamento. Mas o que eu preciso? Quais são os documentos? E para onde que eu procuro? Eu que vou fazer a matrícula do imóvel, vou correr atrás do cartório? Enfim, então todo esse processo de pós-vendas, ele acaba sendo maior até do que o pré-venda. Embora eu já tive clientes que fecharam comigo depois de 6 anos de pré-venda. Acontece. 6 anos de pré-venda. Então foi assim, eu falo que foi um namoro longo, extenso. E aí o filho nasceu, ele casou e etc. Então, ou seja, foram tantas coisas que aconteceram, 6 anos depois eu vendi. Mas, ou seja, o pós-vendas também continuou. Porque a pessoa vai continuar precisando de apoio. Que a maioria das pessoas, né, Glória, elas querem ter o vendedor, né, que ele não tem uma empresa que não tem o lado do pós-vendas, eles erram muito. Às vezes eu tenho muito desejo de vender a carta, vender o consórcio e, tipo, vendi, vira as costas e você se vira, né? E aí o Exato. diferencial de uma empresa é ter o pós-venda, né? E o pós-vendas, no nosso caso, eu gosto muito porque eu falo que assim, o meu telefone nunca tocou e eu deixei de atender por estar me escondendo de um cliente. Quando ele toca e eu não atendo, normalmente é porque eu estou atendendo um outro cliente ou fazendo um outro trabalho. Perfeito. Mas assim, quando o telefone toca, eu não tenho nenhum problema em atender. Isso para mim é um alívio muito grande, né? Porque é sinal que, independente da ligação que vier, eu estou pronta para ela, porque eu fiz uma boa venda. Então, o pós-vendas não te dá trabalho se você fez uma venda, boa venda, esclarecedora, se você não deixou o cliente com dúvida. Então, o pós-vendas vai ser simples. E para nós, é o melhor do negócio é o pós-vendas. Nossa, tem mais uma pergunta voltada aqui ao pós-venda. E aí você depois já diz o outro assunto que a gente pode também estar trocando, mas aqui voltado ao pós-venda existem serviços adicionais
oferecidos ao cliente após a conclusão do contrato? Com certeza. Então, o que que a gente faz depois da conclusão do contrato? Todo serviço que você contrata conosco, é óbvio que cada produto vai ter um pós-vendas específico. Sim. Exemplo, contratei um cartão de crédito, é um determinado pós-vendas. Contratei um consórcio, é um pós-vendas diferente. Então, quais são os serviços que a gente agrega no meio desse percurso? Normalmente, nós entregamos ainda mais conhecimento, nós fazemos reunião com os clientes que fecharam para tirar todas as dúvidas que Muito vão importante. ficando. Porque no pré-venda, onde você está ali assinando o contrato, sempre vai ficar alguma coisa para trás, né? E no pós-vendas é que a gente consegue alinhar e tirar todas as dúvidas e acompanhar. Quais são os serviços que a gente normalmente oferece? Se é consórcio, por exemplo, hoje, em algumas administradoras, nós conseguimos dar lance para o cliente, nós conseguimos emitir o boleto. Então, por muitas vezes, eles nem precisam ligar na central de atendimento, eles falam direto conosco. Uma coisa é você ligar numa central que vai atender o Brasil inteiro. Outra coisa é você ligar para a gente, que nós vamos ter uma demanda muito menor do que as administradoras, e você vai ser muito melhor atendido. Perfeito, amiga. Cara, que importante, até porque talvez você que está nos acompanhando aqui tenha essa dúvida, né? Tem esse receio, né? Pô, eu vou comprar, mas e aí? Eu não tenho todas as dúvidas bem claras, porque na hora que você está ali fechando o contrato, não tem como você vomitar todas as informações na pessoa, tá? Porque se você vai espantar o cliente, né? Jogar Exato. tudo, é muita informação, a pessoa não entendeu nada. E aí você tem que ser objetivo, entender as dores, quais são as necessidades, os desejos que aquele cliente tem. E aí você consegue efetuar a venda, e no pós-venda você vai mantendo esse relacionamento, né? Que no pós-venda eu digo que é um acompanhamento, né? Que Exato. é você entender ali mais, tirar as dúvidas, estar disponível, né? Isso é muito importante que você mencionou, porque tem muito, não só na sua área, né? Tem picareta em todas as áreas. Mas depois que a pessoa efetua a venda, ela vira as costas, não atende o celular e por aí vai. Talvez você já caiu em golpe e aí você já tem que estar com a, né, já tá com, como diz a minha avó, né, já tá com a costa igual a costa de jacaré, né, já tá grossa. De tantos golpes, de tanta gente ruim, mas tem pessoas boas, gente. Só é você conectar com a pessoa certa. É por isso que eu falo, invista em network. Hoje nós estamos tendo essa troca aqui, essa conversa, esse diálogo através de network. Estar em eventos é importantíssimo. Se na sua cidade não tem, invista em sair da sua cidade, fazer, em vez de fazer uma viagem para Dubai ainda, ou qualquer outra coisa que você quer ir para Ilhas Maldivas, foca em um lugar que você vai investir para se conectar com pessoas, porque talvez a resposta que você tanto busca está numa pessoa que você ainda não se conectou. Então, invista isso, porque isso é muito importante. E aqui, cola nela, né? Falar igual o meu amigo Monteiro, cola nela que você vai passar de ano, que você vai conseguir ter o resultado que você quer. Exato. Vamos lá, você tem mais um assunto aqui que a gente pode mencionar aqui? A gente já fez as duas perguntas voltado à pós-venda, mas também. Olha, o que muito me pergunta é a respeito de flexibilidade, né? Perfeito. Flexibilidade de pagamentos e tudo mais. A gente fala muito sobre o consórcio, primeiro porque eu sou especialista nesse produto em específico e porque eu gosto muito dele. Então, às vezes a pessoa pensa, poxa, ou não só o consórcio, também financiamento, empréstimos, enfim. Mas quando a pessoa pensa, poxa, esses dias eu atendi um cliente, ele falou assim, Néia, o que você está me oferecendo é um crédito de 150 mil. 150 mil, eu não faço nada com 150 mil. Mas era o que cabia no bolso dele, em termos de parcela. Eu falei para ele, você sabia que em Atibaia nós temos terreno por 150 mil? E terrenos com a metragem bem interessante, cerca de 200, 300 metros quadrados? Então, ou seja, vale a pena você analisar o que você hoje tem quitado no seu nome de 100 mil, de 50. Às vezes a pessoa fala, mas com 50 mil eu não compro nada. Com 100 mil eu não compro nada. Será que não compra mesmo? Será que você está pensando exatamente só naquele ciclo ali do seu bairro, Você na está sua na bolha ali, região, na naquela região, né? bolha da sua região? Realmente, aqui, se a gente for falar de 150 mil em São Paulo, não serve nem de entrada, às vezes, de um imóvel. Mas quando a Perfeito. gente parte para outros bairros, outros municípios, a gente acaba entendendo que naqueles outros locais que não estão aqui no centro da cidade, você acaba fazendo investimento. No ABC, por exemplo, nós temos um condomínio enorme, não vou citar o nome, mas nós temos um condomínio enorme, onde um conhecido nosso, na época que foi oferecido, ele falava que lá só tinha brejo. Ele escolheu o terreno dele no mapinha que ofereceram. Ele nem conseguiu ir lá até lá. E ele pagou na base da promissória. 10 Oi. promissórias de 10 mil reais. Isso há cerca de 15 anos atrás. E na época os amigos falaram, poxa, isso aí é furado, você vai perder dinheiro, e etc, etc. Sabe quanto está aquele mesmo terreno hoje? 1.400.000. O Revalorizado. mais em conta daquele condomínio. O terreno. Nós não estamos falando do imóvel, nós estamos falando do terreno. Terreno.
do terreno. Então, para você que está pensando em, de repente, começar alguma coisa, lembra daquela história? Vou começar grande? Sim. Às vezes não é possível. O feito sempre vai ser melhor do que o perfeito. Ótimo. Simples assim. Então, se você está pensando em começar, comece algo e comece para ontem. Óbvio, respeitando a sua limitação financeira, dando uma olhada. E para muitas pessoas, como eu falei para um casal esses dias, olha, o caminho para vocês ideal é aumentar a renda. Ah, mas o caminho ideal é aumentar a renda. Então, vamos pesquisar uma outra forma, porque dentro da realidade que vocês já me apresentaram, não cabe nenhum outro tipo de planejamento. Então, na nossa assessoria, inclusive, essas dicas nós damos, porque às vezes as pessoas vêm para nós com a sensação de que a gente vai resolver o problema. Sim. E às vezes o problema que tem resolvido não é só cortar gastos, porque chega uma hora que não tem mais o que cortar. O condomínio não dá para cortar, às vezes o aluguel não dá para cortar, a escola das crianças às vezes dá, às vezes não, enfim, até Sim. dá a escola, né? Na pior das hipóteses, você coloca na escola pública. Mas tem muitas situações que não dá. Tem pessoas, por exemplo, que estão pagando um plano de saúde, não pode sair de jeito nenhum, está em tratamento. Sim. Então, seja, muitas vezes você vai ter, o recurso seria aumentar a renda e não mais cortar, né? Então, tem que estudar essa parte. Perfeito. A gente está já chegando ao fim, né? E eu quero agradecer a todos que estiveram assistindo, agradecer aí que está aí nos cortes aqui nos ajudando. É um prazer estar aqui retornando esse ano de 2024 fazendo esse podcast. E obrigado, né, por estar aqui. Eu vou deixar que você faça as considerações finais, deixar uma frase de impacto, alguma coisa que você quer deixar para as pessoas. Mas, de fato, agradecer, Glória, por você estar aqui se disponibilizando e a gente poder ter feito isso e que a gente possa ter mais momentos como esse para transbordar muito mais. Tá bom? Então, com suas palavras aí, você pode deixar as considerações finais, uma frase que você quer para ficar gravado para as pessoas, fica à vontade. Com certeza. Agradeço demais pela oportunidade, Júnior. Espero que todos que assistiram até o final tenham absorvido algo que possam ter agregado aí na sua vida, no seu planejamento. Às vezes só o que falta é um start, é um direcionamento, e pode ter certeza que esse direcionamento de forma clara e objetiva nós temos. Eu sempre falo uma frase que se você tem um sonho, ele merece crédito, e esse crédito é conosco. Uau, que top, hein? Então, gente, obrigado, prazerzão estar aqui com vocês novamente. E você que está me assistindo, tem interesse de gravar um podcast com a gente, vir aqui ser entrevistado, manda aí no comentário, escreve, dá um like, faz alguma coisa, manda no direct para mim, que a gente pode estar agendando com você e quem sabe você vai estar aqui também sendo entrevistada por mim. Então, muito obrigado por esse dia incrível e nos vemos ainda em outros eventos. E ó, lembrando aqui, você que quer investir em eventos, nós vamos ter palestra presencial esse mês, ainda de fevereiro, e já se organiza que nós já estamos com a data marcada para o nosso Reset Day. É um dia de churrasco com muito network. Quem já participou da primeira edição e a Glória estava lá com a gente. E eu tenho certeza que você também pode estar com a gente. Então, seja muito bem-vindo, toma a decisão e vem com a gente. Muito obrigado, valeu!